A vida após a morte. O que Chico Xavier revelou. A vida é um sopro, mas também é um mistério que ultrapassa a compreensão humana. Desde sempre, a humanidade se pergunta: o que acontece depois que morremos? Será que a morte é o fim de tudo? Ou existe algo além, uma continuidade que nos espera com braços abertos? Essas perguntas, que tantas vezes inquietam a alma, encontraram respostas claras e consoladoras através das mensagens psicografadas por Chico Xavier. Chico foi um mensageiro de esperança. Em sua simplicidade e humildade, trouxe ao mundo um oceano de consolo através de suas mais de 400 obras psicografadas, além de milhares de cartas destinadas a famílias enlutadas. O que ele revelou sobre a vida após a morte não apenas confortou corações partidos, mas também mostrou que a morte não é o fim, e sim uma passagem para uma nova etapa da existência. Um dos testemunhos mais marcantes está no livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz. Ali descobrimos que, após a morte, a alma desperta em uma nova realidade, o mundo espiritual. André Luiz, que havia sido médico em vida, descreve sua experiência ao perceber que continuava vivo, com sentimentos, pensamentos e consciência, mesmo depois de deixar o corpo físico. Ele relata hospitais espirituais, cidades organizadas, trabalho, estudo e um propósito ainda maior do que havia experimentado na Terra. Esses relatos mudaram a forma como milhares de pessoas enxergam a morte. Em vez de um fim doloroso, Chico Xavier nos mostrou que a morte é apenas uma transição, uma mudança de endereço da alma. A vida continua, e o espírito leva consigo tudo aquilo que construiu em amor, fé e aprendizado. Outro exemplo impressionante são as cartas consoladoras que Chico recebia de espíritos de filhos, mães, pais e amigos desencarnados. Em muitos casos, as cartas traziam detalhes que apenas a família poderia confirmar: apelidos íntimos, lembranças de infância, situações específicas vividas em casa. Essas mensagens eram verdadeiras provas de que a vida não termina no túmulo, e de que aqueles que amamos permanecem ao nosso lado, torcendo pelo nosso progresso. Houve relatos emocionantes de mães que perderam seus filhos em acidentes e receberam mensagens psicografadas onde os filhos diziam: "Mamãe, não chore. Eu continuo vivo, apenas não estou mais no corpo. Nos encontraremos novamente." Palavras assim acendiam uma chama de esperança em corações destruídos pela saudade. Chico sempre dizia: a morte não é o fim. É apenas uma mudança de plano, como quem passa de um cômodo para outro. Essa visão transformava a dor da separação em esperança de reencontro. Afinal, se acreditamos em um Deus de amor, é impossível imaginar que Ele teria nos criado apenas para acabar em pó e esquecimento. Você já se perguntou se algum sinal que recebeu pode ter sido de alguém querido que já partiu? Muitas pessoas relataram a Chico que sentiam a presença de entes queridos em sonhos, ou em pequenos gestos da vida cotidiana. E ele sempre confirmava: o amor é o maior vínculo entre os mundos. Ninguém parte de verdade, apenas seguem vivendo em outra dimensão, aguardando o momento de reencontro. Um caso que comoveu o Brasil foi o da tragédia do Gran Circus norte-americano em Niterói, em 1961, quando centenas de pessoas desencarnaram. Pouco tempo depois, Chico psicografou mensagens de crianças que haviam partido naquele incêndio. As cartas descreviam detalhes do evento e traziam palavras de consolo aos pais. Era a prova viva de que a vida continua e de que o amor nunca morre. Em outra ocasião, Chico psicografou uma carta de um jovem que havia desencarnado em um acidente de carro. A carta foi entregue à mãe, que chorava sem consolo. Para surpresa de todos, o jovem mencionava uma música que costumava cantar com a mãe, citava o nome de seu cachorro e até falava sobre uma conversa íntima que havia tido com ela dias antes da partida. Esses detalhes eram conhecidos apenas pela família, confirmando a autenticidade da mensagem e a sobrevivência da alma. Esses exemplos não são exceções, mas parte de milhares de relatos que Chico entregou ao longo de sua vida. Sempre com humildade, ele afirmava não ser dono do dom, apenas um instrumento de Deus para levar consolo aos corações. Ele dizia: se Allan Kardec não tivesse explicado, eu não teria compreendido. Se Jesus não tivesse ensinado, eu não teria aceitado. A vida após a morte, segundo Chico Xavier, é uma certeza. Para ele, a morte não nos rouba ninguém, apenas nos empresta por um tempo.
Os espíritos que amamos continuam vivos, aprendendo, evoluindo e, muitas vezes, nos inspirando daqui de perto. E o que aprendemos com tudo isso? Primeiro, que precisamos valorizar mais cada instante de nossa vida, cada abraço, cada palavra, cada gesto de amor. Segundo, que precisamos viver de forma que, quando chegar a nossa hora de partir, possamos olhar para trás com serenidade, sabendo que cumprimos nossa missão. Chico também lembrava: a vida é sempre uma bênção, mesmo quando nos parece difícil. Porque, para o espírito imortal, cada experiência, de dor ou de alegria, é um degrau na escada da evolução. E quando partirmos deste mundo, levaremos conosco apenas o que plantamos no coração: o amor, o perdão, a bondade. Talvez você esteja enfrentando a dor da perda de alguém especial. Talvez esteja se perguntando se vai reencontrar essa pessoa. E eu te digo, com base nos ensinamentos de Chico, sim, você vai. O amor é eterno. E a vida após a morte é apenas a continuidade desse laço que Deus nunca permite que se rompa. Pense nisso: se tudo terminasse na morte, a vida não teria sentido. Mas como tudo continua, cada esforço, cada sacrifício, cada lágrima tem um propósito. Estamos apenas de passagem, mas a verdadeira vida nos aguarda em outra dimensão, cheia de luz e paz. Por isso, confie. Não se desespere diante da separação. Acredite no reencontro. Viva o hoje com fé e esperança, porque o amanhã reserva surpresas maiores do que você imagina. E agora, eu quero te fazer uma pergunta: essa mensagem faz sentido para você? Você sente no coração que existe algo maior esperando por nós? Se sim, é Deus confirmando dentro de você que o amor nunca morre. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela vida e pela oportunidade de aprender. Obrigado pelo consolo de saber que aqueles que amamos não morrem, apenas seguem em outro plano. Dá-nos força para suportar a saudade e coragem para seguir em frente, até o dia do reencontro. Que possamos viver com amor, perdoar mais, agradecer mais e confiar que a vida continua sempre. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e continue caminhando conosco nessa jornada de fé. Lembre-se, a morte não é o fim, é apenas um novo começo. E a sua vitória já está a caminho.